Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui para mais uma das nossas reuniões conjuntas da terapia intensiva com a infectologia. É sempre um prazer estar aqui com nossos amigos, hoje discutindo um assunto de interesse de todos nós, né? O diagnóstico laboratorial da Covid-19, um assunto que tem nos desafiado aí desde o início da pandemia. E hoje eu vou convidar para ser a nossa moderadora a doutora Thaís Guimarães, que é a coordenadora da CCH do IASP, e temos a honra de receber o nosso convidado, que será apresentado pela Thaís, José Eduardo Levi, também conhecido como filho do Dr. Guido. Daqui a pouco o Dr. Guido começa a ser conhecido como filho do Dude, e é assim que a vida funciona, já muito, né? E é assim que a vida funciona. Thaís, por favor, aí apresente o nosso convidado. Boa noite a todos. Gostaria de dar boas-vindas a mais uma das nossas reuniões, como o doutor Edelon falou. É sempre um privilégio a gente participar conjuntamente aí com a UTI de temas relacionados à Covid. E eu tenho a honra hoje de apresentar o doutor José Eduardo Levi. O doutor José Eduardo é graduado em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da USP, possui mestrado e doutorado em microbiologia também pela Universidade de São Paulo, e hoje ele atua como professor colaborador no Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, e também é coordenador de pesquisa e desenvolvimento dos laboratórios DASA. Então, ele é o doutor José Eduardo, mas como o Edelon falou, para nós que somos do HSPE, para a gente, ele é o filho do doutor Guido. O doutor Guido é um infectologista renomado que atuou durante muitos anos no Hospital do Servidor Público Estadual e que formou dezenas de residentes desta casa. Então, é um prazer da gente poder contar com você, Dude, e também aqui na plateia com a presença do doutor Guido. Muito bem-vindo e muito obrigada, viu? Convite, Edelon, prazer para mim estar aqui falando com vocês, pena que não é pessoalmente. E, bom, vou compartilhar aqui minha tela, tá? Por favor. Estão vendo já? Vendo sim, tudo certo. Sim, tá bom. Bem, boa noite, doutor Mendonça. Prazer vê-lo aí. Vamos lá. Bom, pessoal, a ideia é a gente ter uma conversa mesmo, né? Então, se vocês quiserem interromper a qualquer momento também, para mim tá ótimo. Fiquem à vontade, tá? É um desafio falar sobre diagnóstico de Covid, ainda mais para infectologistas atualizados aí, que estão atuando na linha de frente, pessoal de UTI também. Então, enfim, eu vou apresentar aí um painel geral do diagnóstico. Mudou bastante, né, ao longo desses quase um ano e 6 meses, um ano e 7 meses. Mas esse é um gráfico que poderia servir para outras infecções também, mas a gente tem algumas características Covid específicas, aí, coisas que a gente aprendeu. Então, claramente, a gente tem o período pré-sintomático ou assintomático, que dura em torno de 7, na média 7 dias, onde a única maneira de fazer a detecção são pelas técnicas que olham para o material genético viral, RNA viral, até um momento zero, naqueles que vão desenvolver sintomas, onde a gente já tem uma quantidade de vírus maior, que é justamente a causa dos sintomas, né, o aumento da quantidade de vírus no trato respiratório, e aí uma permanência média aí de uma positividade para o teste molecular em torno de 7 a 10 dias, em muita variação, tem gente que permanece positiva aí por mais de 100 dias, e a partir da segunda semana, então, na verdade, bem mais tardio que a segunda semana, de forma fidedigna, a partir da terceira semana a gente tem o desenvolvimento de anticorpos, e uma das coisas que a gente aprendeu durante a Covid, mas que eu vejo ainda que muitos médicos, colegas de vocês, por vício mesmo de educação médica, ainda não se deram conta de que a IgM no Covid é um marcador muito ruim.
Tanto é que tem sido abandonado o teste de IgM para a Covid, porque na Covid a relação com fase aguda, como acontece com todas ou com muitas outras infecções, não existe. Então a gente tem o IgM, em cerca de 25% dos casos o IgM aparece depois do IgG, em outros 25% aparece junto com o IgG, e ele só vai antecipar em relação ao IgG em 25%, e em outros ele nem aparece. Então, já se abandonou praticamente o uso do IgM para o diagnóstico de Covid. Então, vamos passar por todas essas etapas aqui. Em relação à detecção da presença do vírus no organismo, a gente tem as duas opções concorrentes de usar testes que se baseiam em RNA, na detecção do material genético viral, ou testes que se baseiam na detecção do antígeno. Qual antígeno? Isso é variável. A maior parte dos testes detectam o nucleocapsídeo, mas a gente também tem testes que usam a detecção da spike, da proteína de superfície, e outros que usam N mais S, tanto a nucleocapsídeo quanto a proteína, ambos, a detecção de ambos por testes, em geral, imunocromatográficos. O teste molecular é o padrão ouro, como vocês sabem, vivem e viram, né? O PCR já era super utilizado em várias outras infecções, mas aqui ele ganhou a ordem do dia, então a gente nunca não era acostumado a discutir valor de CT, por exemplo, cycle threshold com os médicos, e hoje isso é uma coisa praticamente rotineira, os médicos mesmo já pedem o valor de CT, já analisam os trabalhos com base nos valores de CT, então o PCR ficou muito mais popular, não só para os médicos, como para a população em geral também. A gente tem outras metodologias que não são PCR, mas que também são de detecção molecular, como o LAMP ou o próprio sequenciamento também. Importante a gente salientar que, diferente de outras viroses e doenças infecciosas, onde a gente espera uma correlação próxima de 100%, ou seja, quem está infectado vai ter 100% de positividade, em Covid nunca se atingiu essa positividade, por uma série de questões amostrais, questões da própria da forma como o vírus se manifesta no organismo. Então, na melhor das hipóteses, a gente vai chegar em torno de 90% de positividade em indivíduos com a doença Covid. Bom, testes moleculares, então. Começando os testes moleculares, eu mostro essa foto para vocês. Isso é um laboratório que a DASA, onde eu trabalho, fez em parceria com o Ministério da Saúde para fazer, de forma filantrópica, diagnóstico para o SUS. Então, aqui esse é um laboratório que fica lá próximo do nosso laboratório central em Alphaville, que só faz teste para pacientes do SUS. Quem determina quais pacientes, quais amostras vão para lá é o governo federal, parceria com as prefeituras e governos, e esse laboratório faz em torno de 10 mil testes por dia de Covid. Aqui eu só coloquei essas três possibilidades de testes moleculares, não para a gente entrar no mérito de como funciona cada um dos testes. Então, tem o PCR, tem a amplificação isotérmica, que também é conhecida como LAMP, e a detecção baseada em CRISPR, que ainda no Brasil ainda não chegou, mas a gente acabou trabalhando de forma experimental com isso no decorrer da pandemia também. Mas é só chamando a atenção para esse lado de cá, onde a gente vê que os testes baseados em PCR são os testes que têm maior sensibilidade analítica, ou seja, são capazes de detectar uma menor quantidade de vírus na amostra, seja ela qual for. Depois a gente tem os testes baseados em LAMP e depois outros testes, variantes desses testes moleculares. Bom, central para toda a detecção molecular, seja por qual metodologia, é a definição dos primers e probes. Então, os primers e probes funcionam para os testes moleculares como os anticorpos para os testes sorológicos. Eles que conferem especificidade para a reação, eles é que direcionam para o micro-organismo que eu quero detectar. O resto é tudo igual, mas os primers e probes é onde eu torno a minha reação específica para aquele agente. E esse foi o primeiro gargalo, então, mais ou menos em janeiro, fevereiro de 2020, quando a gente precisava conhecer o vírus para poder fazer os primers e probes. Em 11 de janeiro, os chineses publicaram essa sequência dos vírus e o primeiro protocolo sugerido foi feito pelo pessoal da Universidade Charité, Escola de Medicina de Berlim. Eu
tinha um pesquisador que eu tinha amizade há bastante tempo por lá, e eles nos mandaram, então, não só o protocolo, porque esse protocolo foi distribuído pela Organização Mundial da Saúde, mas controles positivos também, porque naquele momento a gente não tinha nenhuma amostra positiva e era impossível conseguir amostras positivas da China, e foi focado aí no GNE, que é o gene do envelope viral. Mas poderia ser qualquer região dos 30 mil nucleotídeos que compõem o genoma do SARS-CoV-2. Bom, o principal problema que logo ficou patente para a gente era a questão do reagente. A primeira etapa de todo o processo de teste molecular é você pegar a amostra biológica e extrair o material genético do vírus, daquilo que você está buscando na amostra. Então, a gente sempre faz isso em equipamentos, dado o nosso número de amostras muito grande que a gente trabalha, e a gente teve que trabalhar com 5 tipos de plataformas diferentes, como vocês estão vendo aqui, porque a todo momento faltava reagente. E isso ainda está acontecendo. A gente nunca regularizou o fornecimento. Num primeiro momento, houve até um represamento, quer dizer, os grandes fabricantes alocados, os Estados Unidos, na própria China, Alemanha, os governos seguraram esses reagentes por lá. Então, a gente teve que se virar com o que chegava por aqui. Isso durou até setembro do ano passado, quando aí sim começaram a chegar os testes moleculares, e a gente, ao mesmo tempo, foi modificando os alvos de Covid de acordo com o que a gente ia aprendendo em termos de diagnóstico durante a pandemia. Desculpa, só voltando aqui, todo o processo molecular ele pode ser resumido dessa forma, né? A gente extrai, depois, num equipamento como esse, a gente adiciona o material extraído da amostra aos reagentes, que são os primers e probes e a enzima que faz o PCR, e leva para o equipamento. Esse aqui é um PCR em tempo real, sempre em formatos de placa de 96, isso é convencional em biologia molecular, na sorologia também, e daí vai direto para o sistema ULIS, o sistema do laboratório, passa por uma interpretação, né, do operador, e aí isso é liberado positivo ou negativo. Depois chegaram os equipamentos automatizados, então, por exemplo, esses 2 equipamentos, da Abbott e da Roche, são os mais utilizados no mundo inteiro, que aumentou um pouco a nossa capacidade operacional. E finalmente, no momento mais tardio, chegaram o que a gente chama de POCT, Point of Care, testes moleculares para serem executados no ponto de atendimento do paciente. Então, unidade de terapia intensiva, ou mesmo ambulatório, ou no pronto-socorro do hospital, porque esses testes, no próprio aeroporto, esses testes se caracterizam por serem realizados em períodos curtos, então são testes de 15 minutos, esse aqui, por exemplo, esse aqui em torno de 45 minutos, só que são testes de baixa processividade. Então, você consegue fazer um teste a cada 40 minutos. Então, não dá para você processar um número grande de amostras, mesmo esse a cada 15 minutos, você teria que ter muitos equipamentos para poder fazer, mesmo assim, um volume muito pequeno. Então, ao mesmo tempo, isso são mini unidades de biologia molecular, tudo aquilo gigante que eu mostrei para vocês está condensado, miniaturizado aí dentro, sem perda expressiva da sensibilidade, muito interessante. Então, o Covid, na verdade, deu uma impulsionada grande nessa família, nesse tipo de testes point of care, que a gente vai ver cada vez mais, vocês infectologistas vão ter acesso a esse tipo de teste. Tem gente que faz no próprio consultório mesmo esse teste. A coleta é muito simples e o processamento é zero. Quer dizer, você coloca o swab aí dentro e acabou, qualquer pessoa pode fazer. Esse é o sistema que trabalha com amplificação isotérmica, então ele tem uma sensibilidade um pouco menor do que o sistema de PCR, e o principal aspecto negativo é que, por serem testes de baixa processividade, eles custam mais caro. Bom, a gente então teve que trabalhar com várias plataformas diferentes, com vários genes-alvos diferentes, ainda não existe uma padronização, qual é o gene do COVID que a gente vai trabalhar, e com limites de sensibilidade variáveis, mas do ponto de vista da sensibilidade clínica, são muito parecidos esses limites de sensibilidade. Isso aqui é o que nós
fizemos desde o início da pandemia. Então, eu só queria mostrar para vocês aqui esses números. Nós estamos batendo agora, em setembro, 4 milhões de PCRs realizados. Isso é só no campo privado, nem estou contando os testes que a gente fez para o governo, mas eu queria mostrar para vocês também aqui a taxa de positividade. Então, a taxa de positividade, na verdade, o que ela reflete? Ela reflete, desculpe, que em abril, maio era de 40%. Por quê? Porque nesse momento, como a gente estava fazendo pouco, a nossa capacidade operacional era pequena, a gente restringiu a só fazer para hospitais, para pacientes com graves, né? Pacientes com altas suspeitas de Covid, e por isso a positividade era maior. A partir de junho, a gente normalizou a nossa oferta de exame. E aí, então, ele passou a ser oferecido para qualquer pessoa que quisesse fazer, inclusive sem pedido médico, e aí cai a taxa de positividade, e depois a gente vê um aumento da taxa de positividade quando teve o pico aqui, a segunda onda no Brasil, causada pela variante Gama, e hoje vocês veem a positividade está nos níveis mais baixos desde o início da pandemia, e nós estamos com 15% de positividade. O antígeno, eu coloquei aqui lado a lado, a gente faz muito menos teste de antígeno do que PCR, mas se vocês vejam que as taxas de positividade são bem menores do antígeno. E isso, em parte, é pelo tipo de paciente que faz o antígeno, mas também pela sensibilidade inferior do antígeno em relação ao PCR. Não tem por que a gente ter discrepâncias tão grandes, já que não é tão diferente o perfil do paciente quando a gente está fazendo nesse nível de massa, né? Então, vocês vejam, por exemplo, o antígeno hoje está com 6% de positividade. Ainda é muito maior essa positividade do que a positividade dos países que fazem a nível populacional. Então, quando você testa em grande escala todo mundo, os níveis de positividade são de 2%, 3%, que é a taxa de incidência na população. Então, isso ainda reflete que nós estamos fazendo muito teste em gente com sintoma. Em paralelo, eu coloquei aqui a sorologia, onde a gente também fez um número grande de testes, mas a gente vê o que a gente espera, né? A prevalência vai se tornando cada vez mais alta porque ela é cumulativa. Então, olha, a nossa soroprevalência está em 67%. Existe um certo viés de gente que foi exposta, mas isso reflete, a gente deve estar chegando em alguns lugares do país a 100% de soroprevalência. Todo mundo teve Covid ou foi exposto ao vírus, mesmo de forma sintomática. Uma coisa que é inerente aos testes moleculares, que não é intuitiva, e que é o que mais dá dor de cabeça para a gente no laboratório, é essa questão aqui que eu queria mostrar para vocês. Desculpa. Quando a gente faz o teste com uma carga viral alta, eu posso repetir esse teste 100 vezes, todas as 100 réplicas vão ser positivas. À medida que eu vou me aproximando do limite de sensibilidade do teste, a taxa de positividade vai caindo. Então, por exemplo, se eu tiver aqui com um teste que é bem comum em Covid, com uma sensibilidade aí na faixa de 50 cópias por ml, se eu fizer 100 vezes a mesma amostra, 72 vezes ela vai sair positiva e 28 vezes ela vai sair negativa. Isso é muito difícil para médicos e pacientes entenderem. É uma característica de testes de amplificação quando você se aproxima do limite de sensibilidade. E então, isso justifica porque, às vezes, o paciente faz um teste no laboratório, dá positivo, ele repete e dá negativo, e vai explicar que é por causa do limite de sensibilidade. Os valores de CT refletem um pouco isso, mas a gente não coloca isso no laudo do exame. Então, a gente teve muito problema com essa falta de compreensão de algo que é natural dos testes moleculares. Nem precisa fazer no outro laboratório. A mesma amostra, se eu repetir dentro do laboratório, quando abaixa a carga viral, ela pode, hora dar positiva, hora dar negativa. E isso ocasiona esse tipo de problema, por exemplo, esse canoísta aí que quase não foi para a Olimpíada porque teve um teste falso positivo, no entender dele. Na verdade, o teste ele fez num lugar, deu positivo, fez em outro lugar, deu negativo e acabou indo viajar. Mas a gente teve muitas situações como essa. Bem, voltando então à questão de qual a melhor amostra biológica, a gente sabe que para a Covid não tem dúvida nenhuma que a nasofaringe é o sítio de maior replicação viral. Então, a gente pode chegar a 100% de positividade em pacientes com sintomas e amostras colhidas dentro dos primeiros 7 dias de sintomas na nasofaringe. Mas, a grosso modo, nasofaringe melhor que nasal melhor do que saliva, praticamente equivalente, por último, a orofaringe. Então, por muito tempo, a gente submeteu os pacientes à coleta dupla, naso e orofaringe, até que a gente percebeu que a orofaringe não acrescenta nada sobre a nasofaringe,
e abolimos a coleta da orofaringe e apenas fazemos a nasofaringe. O PCR de saliva, a gente começou no fim do ano passado e é um teste super simples, é um teste em que a saliva é coletada pura, não tem preservante, não tem nenhum tipo de adição, a gente coloca num tubo de urina estéril, ela é alicotada e aí passa por um procedimento muito simples, que não é extração, é uma pseudo-extração, e depois vai para o teste de PCR. É um procedimento que a gente copiou da Universidade de Yale, que eles escreveram lá para fazer com saliva. E hoje ele é usado nas ligas esportivas, principais ligas esportivas americanas, já há algum tempo, e foi utilizado em todas as Olimpíadas, foram feitos testes a partir de saliva. Nós fizemos a validação clínica do nosso teste de saliva em 400 indivíduos, com coletas cutâneas paralelas, saliva versus a suave de nasofaringe, e a gente viu que a saliva, em geral, tem uma sensibilidade em torno de 78%, a especificidade é muito boa, na verdade é 100% a especificidade, que aqui, por utilizar a nasofaringe como gold standard, as amostras que foram positivas na saliva e negativas na nasofaringe, a gente considerou um falso positivo, mas a gente sabe que é um verdadeiro positivo, porque nós acompanhamos esses pacientes, inclusive. Então, a concordância geral é em torno de 90%, que a gente considerou muito boa, melhor a concordância negativa do que a concordância positiva. A gente publicou esse trabalho e, bom, está aqui, isso que eu estava me referindo, né? Tivemos 6 casos que foram negativos no suave de nasofaringe, mas positivos na saliva, mas 33 positivos no suave e negativos na saliva. São sítios diferentes e as cargas virais são mais baixas, de fato, na saliva do que na nasofaringe. E isso varia ao longo do tempo também. Então, se a gente pegar nos primeiros 0 a 3 dias de sintomas, obviamente falando de quem tem sintomas, a sensibilidade da saliva é muito próxima da nasofaringe e conforme vai passando, o tempo, vai caindo essa sensibilidade. Isso é importante a gente refletir quando a gente utiliza indivíduos assintomáticos, porque, como eu mostrei para vocês, a saliva é menos sensível do que a nasofaringe. E esse é um trabalho que pensa no uso do teste de saliva, não para diagnóstico do paciente que está lá internado, hospitalizado, com suspeita de Covid, mas para o uso populacional, para o controle da volta à normalidade, as escolas, o ambiente de trabalho, etc. Nesse sentido, a saliva é muito mais interessante, porque é uma coleta não invasiva, não precisa de alguém para se expor, para coletar essa amostra, é um teste mais barato e ele pode ser feito com frequência. Então, o que esse gráfico está mostrando é que aqui, se eu trabalhar com um teste de alta sensibilidade analítica, eu faço esse teste aqui uma vez, deu negativo, e aí eu vou detectar esse indivíduo, por exemplo, até quando ele já não é mais infeccioso, ele continua dando positivo, aquele resto de vírus, resto de infecção, que continua dando positivo no PCR. Já um teste com uma sensibilidade analítica mais baixa, pior, ele vai dar negativo, e ele vai só pegar a positividade quando o paciente é de fato infeccioso. Então, se eu quero controlar a transmissão de COVID, é até mais vantajoso eu trabalhar com um teste de menor sensibilidade, ou de uma amostra que confere menor sensibilidade, que é o caso da saliva, e que eu posso fazer repetidas vezes. Então, esse é um raciocínio que eu fiz, simples, projetando aqui nosso 78% de sensibilidade. Eu faço na primeira vez, eu tenho 22% de falso negativo. Se eu repito uma segunda vez, eu já vou cair para 4,84% de falso negativo. E aí, assim por diante. Então, é a possibilidade de eu fazer. Claro que não é exatamente assim, porque a carga viral vai caindo ao longo do tempo. Então, não é tão perfeito quanto essa matemática aqui. Mas só procurando mostrar que, às vezes, fazer 2 vezes um teste menos sensível é mais interessante do que um teste mais sensível. E o que dá segurança para a gente quanto a isso são vários trabalhos, uma convergência da literatura em relação a valores de CT que não refletem infecciosidade. Então, se você pegar uma amostra, seja de nasofaringe, seja de saliva, que é positiva, mas que tem um valor de CT acima de 30, esse vírus não cresce em cultura praticamente porque ele não é mais um vírus, ele é resto de vírus que não tem capacidade de transmitir. Tem um trabalho dos britânicos gigantesco acompanhando essas questões de transmissão em pessoas com valor de CT, e a gente vê, é muito claro isso. Amostras com CT alto não tem risco de transmissão. Isso nos dá segurança, portanto, de utilizar um teste de menor sensibilidade para esse tipo de controle de transmissão, principalmente de assintomáticos. Bom,
Mudando um pouco do assunto, aqui eu estou mostrando uma anomalia que passou a ser detectada em setembro, outubro do ano passado, nos laboratórios de saúde pública britânicos fazendo diagnóstico de Covid por PCR. E esses laboratórios começaram a perceber um fenômeno, uma anomalia do teste de PCR que eles chamaram de S-dropout, que eu vou explicar para vocês em seguida o que é isso. Então, eram resultados positivos, mas que tinham uma característica diferente daquilo que era esperado. E eles viram, inclusive, que isso foi aumentando ao longo do tempo no Reino Unido. A proporção de amostras que provocavam esse tipo de fenômeno de PCR disparou a partir de novembro. Quando eles foram sequenciar essas amostras, eles verificaram o quê? Essas amostras tinham uma deleção de 6 nucleotídeos no gene S, que é um dos genes-alvo num determinado teste molecular, que usa 3 alvos. Um alvo aqui na ORF1AB, um alvo no gene N e um alvo no gene S. E o que acontecia? Essas amostras eram positivas para esses 2 alvos, mas negativas para esse terceiro alvo, justamente por causa dessa deleção que abolia o sítio de ligação de um dos primers nesse genoma desses vírus. Bom, eles perceberam não só que havia esse fenômeno, mas que isso estava aumentando de forma exponencial e que levou, finalmente, ao Boris Johnson a fazer aquele pronunciamento dizendo que havia uma variante de preocupação acontecendo no Reino Unido. Então, ela tinha essa característica que permitiu eles a monitorarem de forma muito fácil a expansão dessa variante, e eles viram que essa variante estava se espalhando de forma muito rápida no Reino Unido, e foi então a variante B117, depois denominada variante alfa. Nesse momento, em dezembro, bem fim de 2020, a gente havia introduzido o teste de saliva, como mostrei para vocês, exatamente com esse reagente usado na saúde pública no Reino Unido. Coincidência, não teve nenhuma premonição, nenhuma outra intenção, foi com uma coincidência, questões comerciais. E aí, então, quando eu me dei conta de que havia esse fenômeno, eu pedi para a gente revisar as amostras de saliva, a gente não usava para o swab de nasofaringe na época esse teste, e eu fiquei espantado que a minha colaboradora me falou, tem 2 amostras com esse perfil de S-dropout. Então, vocês estão vendo aqui, olha, que a curva do GNS, que é a curva verde, ela não aparece nessa amostra aqui, que é o que caracteriza o S-dropout. Eu me comuniquei com esses 2 pacientes, um eu consegui contato, o outro não, e finalmente, para simplificar a história, foi a descoberta dos 2 primeiros casos da variante britânica na América Latina. Um dia depois que os Estados Unidos reportou o primeiro caso lá também, a gente reportou esses 2 casos aqui na América Latina. Então, essa variante, como você tem os valores de CT, a gente pode comparar e a gente vê claramente que os valores de CT dessa variante são mais baixos do que quem não é esta variante, o que significa cargas virais mais altas. E é isso que a gente entende que é um dos fatores principais que aumentam a transmissão dessas variantes chamadas de preocupação, porque elas têm cargas virais mais baixas, 100 a 1000 vezes, cargas virais mais altas, CTs mais baixos, 100 a 1000 vezes mais, são cargas virais na ordem, às vezes, de bilhão, e às vezes até mais que isso. Portanto, um espirro, ou uma respiração, ou mesmo um discurso, né, uma fala de uma pessoa com esse nível de carga viral é altamente contagiosa. É por isso que essas variantes se caracterizam por rapidamente se disseminarem na população. E aí a gente veio seguindo, a gente passou a usar esse teste também para o swab, mas não por isso, por uma preocupação com a variante britânica alfa, mas simplesmente por questões comerciais e logísticas, e a gente veio acompanhando aqui em azul o aumento dessa variante, e os americanos e os ingleses já haviam preconizado que a cada 10 dias deveria dobrar a taxa de positividade por esta variante, era isso que eles tinham visto lá. Isso foi acontecendo exatamente dessa forma, conforme nós fomos acompanhando em fevereiro, e de repente aconteceu uma coisa que a gente não entendeu, que foi, estacionou, e depois começou a cair a incidência dessa variante. E aqui a projeção, então, é que a gente atingiria 100% da variante inglesa, desculpa, aqui está errado, está aqui em vermelho a variante inglesa, por volta de abril, que foi exatamente o que aconteceu no Reino Unido, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa Ocidental, aconteceu em Israel, que virou tudo variante alfa. Isso não aconteceu, a gente entendeu um pouco depois, por causa da entrada da variante gama, que foi mais ou menos em fevereiro, março, aqui, e que deslocou totalmente a variante alfa, que hoje é totalmente minoritária aqui no Brasil. Bom, a gente entrando então nos testes moleculares que definem a variante, a gente só é capaz de fazer esses testes moleculares quando a gente conhece as mutações que caracterizam essas variantes,
e é em cima delas que a gente desenha ensaios que são específicos para essas variantes. Hoje, a gente não tem uma utilidade clínica importante, mas eu diria que cada vez mais é uma informação a mais para vocês que manejam esses pacientes, manejam esses familiares desses pacientes, saberem com qual variante vocês estão lidando. Por quê? Porque está bem claro que as variantes de preocupação têm um prognóstico pior, elas se agravam de forma mais rápida, a transmissão é maior também. Então, se não existe um tratamento variante específico, nenhum tratamento COVID específico, é uma informação a mais que aí cabe ao médico entender se isso contribui para o manejo do paciente. Mas a gente tem visto uma demanda crescente nessas solicitações de testes de variantes. Isso permite também a gente fazer o mais importante, que é a vigilância genômica. A DASA tem um projeto de vigilância genômica que eu coordeno, que começou em maio desse ano, em que a gente vai sequenciando de forma amostral amostras do país inteiro, porque a gente tem essa presença nacional, e com isso a gente consegue, por exemplo, monitorar que a gente já vê a introdução da variante Delta já em julho, respondendo por 12,7% de todas as amostras que a gente sequenciou aqui do Brasil. E permite esses dados de sequenciamento, obviamente, fazer vários tipos de análises filogenéticas, entender de onde estão vindo esses vírus. Agora, infelizmente, né, embora a gente faça a vigilância genômica, o fato é esse, né? A vigilância genômica ela tem sido boa para identificar, para quantificar, para monitorar, mas ela não permitiu, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, prevenir a expansão dessas variantes, o que é muito difícil, mas seria o objetivo principal da vigilância genômica. Caminhando um pouco para os testes sorológicos, a gente tem, então, um uso limitado dos testes sorológicos, como eu já comentei para vocês. Diagnóstico de COVID se faz com teste molecular ou com teste antigênico, não existe teste de sorologia para fazer diagnóstico de COVID, porque a soroconversão é tardia nessa doença, diferente, por exemplo, de dengue, onde você tem um IgM presente enquanto a pessoa é sintomática. Aqui não existe isso. Então, no mínimo 21 dias para a soroconversão, e aí, então, portanto, a sorologia ela serve muito mais para inquéritos epidemiológicos ou para fazer um diagnóstico a posteriori de COVID, mas não para ser utilizado durante a fase sintomática. E aí também tem antígenos variáveis de COVID que podem ser utilizados, tanto o antígeno de superfície é bem utilizado, o S, né, então a detecção do anti-S, ou mesmo o núcleo capsídeo, a detecção do anti-N, ou uma conjunção dos dois antígenos. Já caminhando, então, para a pergunta dos testes de anticorpos, aqui eu estou me referindo principalmente aos testes de neutralização. Está aí Antônio Fausto dizendo que ele não vai perder o tempo dele fazendo um teste de anticorpos, e ele acha que ninguém deveria fazer também. O FDA diz a mesma coisa também, a Anvisa diz a mesma coisa também. Então, quem sou eu para dizer alguma coisa diferente desses caras aqui? Agora, a gente tem que apontar que existe uma contradição, quer dizer, não está errado fazer teste de neutralização. Por quê? Os trials de vacina verificam se a vacina está funcionando. É através de teste de neutralização. Então, serve para a vacina, mas não serve para o manejo do paciente em geral? É isso, né? Quer dizer, dentro do contexto de um trial clínico, onde os pacientes são acompanhados e se entende essas limitações, esse é um dado que, de fato, reflete proteção. É assim que se entende a resposta, se busca a resposta da vacina. Uma das maneiras principais de se avaliar são com testes de neutralização, como vocês estão vendo aqui, no caso aqui a vacina da Janssen, né, de adenovírus. Então é legítimo também que se faz mais de um teste, porque não se sabe qual é o teste ideal. Então aqui a gente está vendo um ELISA RBD, eu vou falar a seguir o que é. Aqui um teste de neutralização, eles são muito correlatos, esses resultados. Um dado que descarta, né, uma sorologia para poder ser utilizada como um marcador, um correlato de proteção, é um dado muito óbvio, né? A soroconversão em vacinados é acima de 97%, mas a eficácia vacinal nunca foi 97%. Talvez para o endpoint morte, mas para o endpoint infecção seguramente não é. Para o endpoint doença seguramente não é. Então, quem dentre aqueles que soroconverteram está protegido e quem não está protegido? Até agora a gente não sabe, existe uma grande busca desse correlato laboratorial de proteção, mas, novamente, dados como esse aqui são profissionais de saúde, desculpa, infecção natural, e aí se acompanha para ver a incidência de reinfecção. E é claro aqui, olha, de quem era anticorpo negativo,
a taxa de a incidência sobre eles, de infecção ou de reinfecção, desculpa, não é só reinfecção, é muito maior do que quem é anticorpo positivo. Então, óbvio que soro positivo se infecta menos do que soro negativo. Mas dentro dos soro positivos também existem os infectados. Então, claro que é melhor ter anticorpo do que... Mas ter anticorpo não te garante que você está protegido. E dentro do nome anticorpos neutralizantes, isso eu queria chamar a atenção. O teste clássico ortodoxo neutralizantes é o PNRT. E suas variantes, o VNRT, existem outras variantes também. Plaque Neutralization Reduction Test, né? Um teste de redução de neutralização em placa. Então, é um teste que eu tenho uma célula suscetível à infecção, no caso pelo COVID, mas isso é utilizado para flavivírus, para vários outros tipos de vírus, é um teste clássico em virologia. E aí, se eu colocar um vírus protótipo que eu obtive de cultura ou de um paciente sobre aquela cultura de células, aquele vírus vai destruir aquelas células e você vai ter vai ficar tudo branquinho aqui, como vocês estão vendo aqui, porque ele destruiu a camada de células que coram em azul. Se eu incubo simultaneamente com o soro ou plasma do paciente e ali contém anticorpos que neutralizam o vírus, eu vou impedir que o vírus degrade aquele tapete de cultura de células, que é o que vocês estão vendo aqui, e aqui, com diluições maiores, você vai perdendo esse efeito de neutralização. E aqui é uma linhagem B, no caso aqui a linhagem B é a linhagem gama P1, e que mesmo com o soro puro, praticamente, já existe uma perda de neutralização, tá? Contra a variante gama para o soro desse determinado paciente que eu estou utilizando. Então, esse é o ensaio de neutralização clássico que se usa ainda nos testes de vacina, em outras, para inferir também proteção, por exemplo, contra variantes diferentes dentro do laboratório por pessoas que foram vacinadas, por soro de pessoas vacinadas. Agora, esse é um teste que não se aplica à rotina laboratorial, porque ele é muito trabalhoso. O laboratório, só laboratórios que têm nível 3 podem trabalhar com vírus vivo, então os grandes laboratórios de rotina não usam isso. E por isso se trabalham com dois outros tipos de testes. Testes que detectam a presença do anti-S ou anti-S1-RBD. O que é o anti-S1-RBD? A proteína S do vírus é a proteína que a gente mais fala, é a mais utilizada nas vacinas, né? Todas as vacinas praticamente ou usam a proteína anti-S ou induzem a produção da proteína S no local do E a proteína S é onde o vírus se liga no receptor ACE2 das células do epitélio respiratório. Então, essa proteína S ela tem dois domínios, um que a gente chama de S1, outro de S2, e a região de ligação ao receptor binding domain está nesse domínio aqui, S1. Então, a gente tem tanto um teste, digamos assim, mais específico, que só reage contra essa região S1-RBD, contra testes anti-S total. E o problema é que tem sido utilizado esse nome anticorpos neutralizantes, ou com boa intenção ou com má intenção, como se fosse o teste de PRNT que eu mostrei para vocês. Esse é o teste que nós utilizamos de anticorpos neutralizantes. Então, ele é um teste que procura mimetizar a situação da ligação do vírus na célula. Então, o que ele tem nesse teste? Ele tem um peptídeo que é a proteína receptora humana e o domínio RBD do vírus. E aí a gente vem com o anticorpo do paciente. Se o anticorpo consegue evitar essa ligação de acontecer, ele é um anticorpo neutralizante. Se ele não consegue bloquear essa ligação do RBD ao ACE2, ele não é um anticorpo neutralizante. Então a gente pode até, isso é quantitativo, a gente consegue falar até em termos percentuais quanto foi neutralizado, né? Porque na ausência do anticorpo neutralizante você tem 100% de ligação. Como a gente sabe quanta proteína foi colocada lá, porque isso é controlado pelo kit mesmo, a gente consegue ter com bastante precisão o percentual de neutralização e se utiliza um cutoff aí de 30%. Acima desse cutoff, a pessoa é considerada positiva, tem anticorpos neutralizantes, abaixo disso é considerada negativa. O problema é que mesmo com esses índices, eu não sei se 38,9% significa que eu estou protegido ou 72,4% significa que eu ainda estou fracamente protegido. Então, isso ainda não existe. Agora, é claro que a gente prefere ter 99%, 100% de neutralização. E ainda,
na busca aí por um correlato laboratorial de proteção. Esse é um dos grandes especialistas em vacina do mundo, certamente vocês conhecem, Stanley Plotkin, e eles procuraram correlacionar exatamente isso, a eficácia das diferentes vacinas, dos dados que tem dos estudos de fase 3, com o índice de neutralização ou com a relação absorvância cutoff do teste de spike. Então, esse teste que eu acabei de descrever para vocês, ou um teste simplesmente de anti-S, como eu mostrei para vocês também. E os ambos têm uma correlação excelente. Então, aqui, a Sinovac, que a gente sabe que tem uma eficácia mais baixa, vai ter correlacionar com níveis de neutralização mais baixos, e assim por diante. Então, eles propõem que existe um cálculo que ele faz em cima disso. Não é simplesmente o valor de neutralização, mas uma correção que ele faz contra o grupo, os soros de convalescentes desses trials. Quando ele normaliza pela taxa contra o soro de convalescentes desses estudos, ele consegue obter esse tipo de correlação muito boa, que é essa reta que a gente está vendo aqui, e que bate com o que a gente conhece em termos, quer dizer, com o que se reporta nos trials de eficácia. Então, ele propõe que possa ser usado esse tipo de teste, o anti-S1-RBD, como um correlato de proteção, os títulos desse teste como um correlato de proteção. Agora, vocês vejam aqui, por exemplo, esse é um teste simples, um teste simples aqui é importante saber que teste está sendo feito. Aqui é um laboratório que usa o anti-S como sinônimo de anticorpos neutralizantes e ainda dá um índice aqui. Esse é um índice simplesmente de unidades aleatórias de anticorpos que foram detectados por ml. Ele fala aqui reagente superior a 0,8 e não reagente inferior a 0,8. Ou seja, todo mundo que é positivo está neutralizado. Então, isso é um mau uso, é uma desinformação, quando não uma utilização de má-fé no teste de sorologia neutralizante, quando não tem uma outra inferência que possa ser feita em termos de neutralização. Acho que enfim, quais são as limitações ao uso de teste de neutralização e correlatos e avaliação de proteção, para avaliação de proteção induzida por vacina. Então, qual é o teste, qual é a medida? Então, a gente ainda não tem unidades internacionais. Por quanto tempo após a vacina essa medida continua refletindo proteção, dada a questão da imunidade celular e tudo mais? E essa questão das variantes, quer dizer, será que esses resultados que eu estou obtendo com peptídeos ou mesmo com a linhagem original também valem esses valores para as variantes que estão surgindo cada vez mais frequentes? Não podemos dizer isso. Então, também tem essa questão de a gente ter que ter um teste de neutralização que reflita neutralização para a variante da vez, né? E isso a gente não tem. Acho que eram essas informações que eu queria passar para vocês e de forma rápida, né? E vou ficar à disposição de perguntas. Obrigado. Obrigada, Dudi, pela excelente explanação. Acho que nós vamos ter várias perguntas aí. Nós estamos com 77 participantes. As pessoas podem fazer perguntas tanto pelo chat quanto se quiserem abrir o microfone também, levantando a mão, a gente também dá essa abertura. Mas eu vou começar aqui com algumas perguntas que são dúvidas minhas. Queria saber como é que é a sua experiência. Primeiro, Dudi, a gente tem visto aí que teste de antígeno, por ter um resultado muito mais rápido, existe uma tendência aí de quererem substituir o teste de antígeno, substituir o PCR pelo teste de antígeno como um método de triagem, principalmente para pacientes assintomáticos. Qual que é a sua experiência com o teste de antígeno para pacientes assintomáticos? Olha, o teste de antígeno para assintomáticos, ele vai dar em torno de 50% a 60% de sensibilidade. Então, o resultado positivo, o valor preditivo positivo é confiável, mas o valor preditivo negativo é ruim. Então, dependendo do uso que você quer fazer desse teste, não dá para substituir o PCR. Então, são aplicações e aplicações. Agora, se você vai, por exemplo, numa empresa, fazer uma medicina ocupacional, em que você conhece as pessoas e pode testar, por exemplo, ela 2 vezes dentro de um período curto, aí tudo bem.
É aquele gráfico que eu mostrei de você utilizar um teste de menor sensibilidade. Agora, uma conta que o pessoal não faz em relação a isso, do antígeno, que eu sempre lembro isso, é o seguinte: teste de antígeno, você tem que ter um profissional que coleta e que faz o teste. Ok, o resultado sai, vamos dizer, em 30 minutos. Então, se você tiver 100 pessoas para fazer esse teste, que é um número numa escola, é um número até pequeno, por exemplo, numa escola, quanto tempo você vai demorar para fazer? 100 pessoas, você vai demorar 50 horas. Então, você tem que ter várias pessoas, vários profissionais de saúde fazendo esse teste ao longo do dia. Ao passo que, se você for, por exemplo, saliva, 100 pessoas já trazem um potinho cuspido de casa, ou cospe ali na porta da escola, você leva para o laboratório, é uma rodada de 4 horas, você tem 100 resultados. Então, isso às vezes não é computado nesse cálculo de que o antígeno pode servir como uma solução para um teste de assintomáticos. Então, isso tem que ser pensado também. No final, pelo PCR ter maior sensibilidade, maior throughput, né? E ainda somado ao fato da saliva ser uma coleta não invasiva e barata, eu sou muito favorável à utilização. E você vê que, por exemplo, na Olimpíada foi utilizada por esse motivo, né? E graças a Deus com bons resultados, né? Aparentemente nenhum falso positivo, falso negativo ou falso positivo, né? Todo mundo ficou na Olimpíada realmente deu muito certo, né? E a outra coisa que eu queria te perguntar também, a gente tem visto muitos protocolos de pesquisa ou laboratórios nos Estados Unidos que têm feito autocoleta. O próprio paciente se coleta na nasofaringe. Você acha que a autocoleta pode ter algum viés com relação ao resultado de falso negativo? Ah, sim. O paciente não atinge a nasofaringe, né? Ele acaba fazendo uma coleta nasal, você tem uma perda aí de 10% de sensibilidade, como eu mostrei lá. Então, o nasal vai bem, ele vai te dar, se for sintomático, 80%, 85% de sensibilidade. Se for assintomático, vai ficar na casa dos 80%, 75% de sensibilidade. Mas nasofaringe, muito difícil que o paciente faça, e nem é recomendado que ele faça também, né? Além do que, Thaís, pensa uma coisa, o cara está sintomático, ele faz autocoleta, fica lá com a escovinha, passeando pela casa, entendeu? O cara com uma variante delta com 1 bilhão de cópias, não é recomendado isso, né? Então, é perigoso esse tipo de dispositivo de autocoleta quando a gente está falando de nasofaringe, né? Ludi, parabéns pela apresentação, aproveitando o gancho da pergunta da País. O que a gente pode fazer para reduzir o erro pré-analítico na coleta com RT-PCR? As grandes dicas. Assim, a coleta propriamente não é uma coisa que eu lido, né? Eu vejo essas variações de coleta, mas assim, é atingir a nasofaringe, isso é uma coisa, e o transporte da amostra, né? Em condições adequadas, né? Então, ou em meio de transporte, ou em salina, mas que não passe muito tempo. Fora isso, não tem muito o que fazer, não. Mas, em geral, quando a gente vê erros pré-analíticos, é a coleta mesmo. Olha, por exemplo, a coleta que ela acaba não indo na nasofaringe, é só a coleta nasal. Tem muita coisa, né? Tem a questão, qual é o swab que você está utilizando? Tem swabs que são bons, swabs que não são bons. O diâmetro do swab, o material do swab. Se o swab gruda muito as células, mas não solta, é ruim. Então, ele tem que ser um material que grude e quando em meio líquido, libere as células para o meio. Então, tem várias coisas, inclusive o tipo de swab também. Eu vou esgotar as minhas perguntas, depois eu leio as perguntas aqui do chat, tá bom, Dudi? À vontade. A aula foi tão boa que eu falei, nossa, vamos perguntar. O Dudi, você acha que o CT, para a gente infectologista que sabe interpretar o CT, ele é muito útil justamente para a gente saber se tem alta carga viral ou baixa carga viral. Alguns laboratórios já têm soltado o CT de rotina quando o exame é positivo. E acho que o DASA, como o Fleury, não solta. Você não acha que talvez devesse soltar o CT ou só quando solicitado pelo médico? O que você acha? Olha, eu até fiz um movimento lá para a gente soltar o valor de CT, mas depois eu fui convencido, é uma posição, inclusive de outras sociedades aí, internacionais e tal, de não liberar.
Porque para vocês, claro, seria útil, vocês conseguem interpretar, entender e tal. Mas, assim, a grande maioria não consegue interpretar. Dá tanta confusão. Teve laboratório que começou a soltar e voltou atrás, porque dá muita dor de cabeça. Primeiro, explicar que quanto mais alto você tem, mais baixa a carga viral. Não é uma coisa intuitiva. E dá problema também. Olha, como a gente tem 3 genes diferentes, às vezes você tem 2 genes positivos, um gene negativo. Vai explicar isso, entendeu? Então, a gente achou melhor não, mas toda vez sob consulta a gente informa imediatamente os valores do CT, achamos melhor manter dessa forma. E minha última pergunta, Dude, se vocês, no DASA, que você falou que vocês estão fazendo sequenciamento por amostragem, e é muito difícil fazer sequenciamento, alguns laboratórios ou laboratórios de pesquisa que fazem e também o fazem por amostragem. Vocês têm a informação de quantos por cento dessas variantes são reinfecções, ou vocês fazem o sequenciamento se vocês tiverem a informação de que é uma reinfecção? A gente fez isso para verificar a reinfecção. Agora, para ver reinfecção, a gente tem que ter 2 amostras. E, nesse caso, a gente simplesmente pega as amostras por uma distribuição baseada na incidência. Então, no fim do mês, a gente fecha a incidência por todas as regiões do Brasil. E aí a gente pega mais amostras onde teve mais casos, menos amostras onde teve menos casos. Então, não é proporcional à população, como alguns programas de vigilância genômica fazem, proporcional simplesmente São Paulo mais, depois o Rio. A gente vai pela incidência. Por quê? Porque onde você tem mais chance de verificar o que está acontecendo de novo. Por outro lado, então, assim, a gente não usa o sequenciamento mais para fazer reinfecção, até podemos fazer num caso ou outro, mas, assim, hoje é uma pergunta banal, a questão de reinfecção é muito clara, né? Então, não interessa para a gente, como pesquisa, ficar vendo, porque a gente sabe que acontece pra caramba. Fizemos lá atrás, a gente fez agora um trabalho, até preciso ver onde está, que a gente olhou o nosso banco de dados. E aí, a gente consegue ver, simplesmente pelo banco de dados, quem fez 2 exames num período maior do que 100 dias, qual foi a taxa dos que deram positivos 2 vezes, isso a gente considerou reinfecção. E aí você vê claramente que quando a gama, março, abril, a taxa de reinfecção aumenta pra caramba, né? Então, a gente tinha menos de 1% de reinfecção, e a gente chegou a 4%, 5% de reinfecção aqui em São Paulo, só usando esse critério do banco de dados. O nosso banco de dados é gigante, tem 4 milhões de testes feitos, então dá para fazer esse tipo de pergunta. Mas a gente não está usando mais para isso, a gente está usando sequenciamento para entender as variantes. Uma das coisas que nos interessa é escape vacinal, e aqui estou fazendo de público aí para todos vocês. Todos os casos que vocês tiverem interessantes, vocês considerem clinicamente apresentações atípicas, evoluções rápidas, clusters, pessoas vacinadas com doença grave, pode falar comigo que a gente faz o sequenciamento. A gente tem todo o interesse, temos cota para fazer isso. Então, todos vocês estão convidados. Boa notícia. Obrigada, muito obrigada. Boa notícia. Thaís, deixa eu aproveitar aqui, até pegando um gancho de um comentário aqui da Nancy. Testar paciente assintomático que vai ser submetido à cirurgia eletiva é uma coisa muito importante para nós. Às vezes, o cirurgião não tem muito entendimento de que nós estamos fazendo algo por conta da segurança do paciente, já que a morbidade de um paciente cirúrgico contaminado ela aumenta 30% a 50%, aí alguns estudos mostram isso. Pelo que eu entendi do que você comentou, Dude, o teste de antígeno ele tem um falso negativo muito alto, daí porque RT-PCR continua sendo o teste preferencial para isso. Isso é uma pergunta? É uma pergunta. Não tem dúvida nenhuma. Quer dizer, quando eu for para fazer uma cirurgia, meu pai, minha mãe, eu quero que faça RT-PCR no cirurgião, sem dúvida nenhuma. Não quero que faça antígeno. Agora, é aquela coisa, o ótimo é inimigo do bom. Não tendo PCR, faz o antígeno. Não é que é um lixo também. Tem a sua taxa de sensibilidade, aí, essa que a gente estava conversando, em torno de 60% em assintomático. A questão é que, outra pegadinha do Covid, indivíduos assintomáticos têm cargas virais quase tão altas quanto os sintomáticos também. Então, não é muito seguro, né? Esses 40% que você deixa escapar podem estar transmitindo também, né? Mas tem essa questão, você precisa planejar, né? Para fazer o teste, né?
chegou para operar, não fez o teste, tem um antígeno lá 15 minutos, melhor fazer do que não fazer. Tem o teste PCR rápido também, é mais caro, aí quem vai pagar? Tem todas essas questões também. Então tem uma hierarquia de testes. O melhor é fazer algum, mas nessa hierarquia, primeiro o RT-PCR, em segundo o LAMP e em terceiro o antígeno. O Dude, e você falou também de que quando você repete o teste do antígeno, você melhora a sensibilidade dele. Qual o intervalo? Sim. Eu posso repetir de imediato? Não. Aí você deveria repetir em torno de 12 a 24 horas. A repetição antes de imediato, não, porque o antígeno, não, essa questão que eu mostrei é inerente a teste de biologia molecular de amplificação. O antígeno, ele não tem essa variação intrínseca, técnica, né? Ele tem a variação biológica mesmo, entendeu? Então é a chance de eu pegar o cara ou subindo ou descendo a carga viral, né? Importantíssimo isso, né, Delon? Porque as pessoas tendem a tentar substituir o PCR, que é o padrão ouro, por outros testes mais fáceis e mais baratos, mas o RT-PCR é o padrão ouro, não é isso, Dude? Sim. Você sabe que eu fiz a minha pergunta para o Dude aí, ele até estranhou. Isso é uma pergunta? Porque parece tão óbvio, mas para nós era importante que uma autoridade como você afirmasse isso, porque tem sido muito comum aí o pessoal tentar fazer a substituição. Tem uma pergunta aqui da Lilian Dude, perguntando sobre imunidade celular, se dá para medir imunidade celular para o Covid. Olha, tem teste experimental, não tem nenhum teste pronto para chegar no mercado. Então, tem testes parecidos com o teste que se usa para tuberculose, né, de linfoproliferação, basicamente expor aos antígenos de linfoproliferação, ver a proliferação, mas não tem nada padronizado com resultados que a gente possa fazer hoje. Então, é tudo experimental. Não tem nenhum teste comercialmente disponível. Desconheço nem fora do Brasil e nem no Brasil também. Mas tem coisa... A gente já fez, por exemplo, eu fiz mais de 100 testes de imunidade celular, mas é tudo nível experimental. A Andrea fez uma pergunta, mas eu acho que você já respondeu. Ela coloca aqui que a Inglaterra manda 10 testes para casa das pessoas e se as pessoas tiverem sintomas ou contato com suspeitos ou confirmados, elas fazem o teste diariamente. O que você acha desses autotestes? São orientações de testes diários? Eu acho ótimo, porque isso é o teste primeiro, é de graça, quer dizer, a saúde pública inglesa que fornece. Vai na casa da pessoa, evita a exposição. A melhor maneira de você conter a pandemia é que as pessoas se testem dentro de casa e fiquem dentro de casa sem sair para a rua, nem para ir para o laboratório, que pode ser no final, ela usa a condução e está espalhando pela rua. Então, o teste dentro de casa é a melhor. Claro que é esse balanço que a gente está fazendo. Por que eles mandam 10? Porque o teste de antígeno não vai querer o cara fazer uma, duas vezes, não vai sair direto, talvez positivo na primeira vez. Então, você tem um certo escape que é contrabalanceado pela frequência, como eu mostrei, pelo custo, que é mais barato e acessível até para um país rico como a Inglaterra também, e até porque não temos ainda um teste em casa de biologia molecular. Tem vários traquetanas aí que foram inventadas durante a pandemia, eu mesmo experimentei algumas aí, mas nada ainda satisfatório. Vai ter, porque a pandemia estimulou muito isso, mas para influenza, por exemplo, vai ter, né? O médico virtual mesmo. O cara acha que está com sintoma, sopra num canudinho, põe no celular, o resultado vai para o médico, já vai a prescrição do Tamiflu e volta para casa do sujeito. Tem vários malabarismos como esse aí sendo desenvolvidos. Mas nenhum que esteja pronto para ser aplicado ainda na pandemia molecular em casa. Mas é para aí que vai a medicina diagnóstica, até um risco para nós, laboratórios gigantes, né? Essa evolução da medicina diagnóstica feita em casa, né? Mas é inevitável. Estamos indo do point of care para o home. Para o home care. Home care. Ô, Dude, e esses laboratórios que estão soltando sorologias como anticorpos neutralizantes, o que fazer com eles? Thaís, isso aí a gente só pode fazer é esclarecer, mostrar a diferença entre um teste e outro, falar nos fóruns adequados também. Não é só isso, né? Você sai na rua, tem lá PCR LAMP, todo mundo já viu isso. Cartazinho, no Pão de Açúcar, no supermercado, não sei aonde. Não existe PCR LAMP. Ou é PCR ou é LAMP.
PCR é antígeno. Tem um monte de lugar que anuncia. Ou é PCR ou é antígeno também. Então, ou é ignorância ou é má-fé, ou são as duas coisas. Mas isso é o direito do consumidor, né, que está sendo violado ainda. Doutor Mendonça, quer fazer algum comentário? Doutor Guido? Augusto. Augusto? Tem uma pergunta no chat, Thaís. Essa que eu acho que o Já Dudu respondeu, já respondeu, né? Perguntando se é melhor fazer o PCR 24 horas antes da cirurgia eletiva ou o antígeno no dia da cirurgia. Melhor o PCR. Talvez aí, né, Dudu, o tempo seja uma incógnita. A gente tem preconizado até 72 horas antes da cirurgia. Mas você tem, por exemplo, no HC a gente usa até 120 horas, porque tem feriados, né, de 4 dias que a pessoa não vai conseguir coletar para ter o resultado, mas eu acho que mais que isso, a gente já está quase aí no período de incubação e a gente pode ter vieses. O que você acha? Eu acho que tempos muito longos, realmente, aí você acaba ficando... Tempos muito curtos é ruim porque ninguém consegue cumprir, aí você fica com um abacaxi, né, de manejo, né? Tempos muito longos, eu estou acompanhando, por exemplo, uma casuística de Fernando de Noronha. Então, Fernando de Noronha, todo mundo que chega lá tem que chegar com PCR negativo nas últimas 72 horas. E aí o governo do Pernambuco testa por amostragem as pessoas lá em Noronha e acha. Então, você vê que acha, e acha inclusive casos de transmissão também. Então, sim, não é 100% esse tipo de abordagem PCR 72 horas, mas o que você vai fazer também? PCR 24 horas. Não tem. Chegou em Noronha, faz o PCR. Não tem como fazer dessa forma, né? Então, é um pouco de bom senso também. O Dude, você já comentou aí o caso da variante alfa em relação ao RT-PCR, a característica dela. Alguma variante aí que tenha se gerado alguma preocupação de escapar do teste? Essa pergunta é muito boa. Isso não aconteceu ainda. Eu sempre falo isso. Todos os PCRs que a gente usa no Brasil detectam todas as variantes. Não houve falha. Mesmo esse teste que eu mostrei, como ele tem 3 alvos, ele pega 2 é positivo e 1 falha. O que acontece é que a gente tem tendido a preconizar e recomendar testes com no mínimo 2 alvos de Covid. 3 melhor ainda. Toda a rede pública brasileira usa teste com 1 alvo só de Covid, ainda. Então, isso é ruim. O teste precisaria evoluir para a inclusão de 2 alvos ou 3, pelo risco disso acontecer, né? Um falso negativo por conta das mutações desse vírus que a gente já está todo mundo vendo como ele é rápido, né? E fácil de sofrer esse tipo de mutação. Nós pegamos um caso aí que a gente vai tentar, aí estamos mandando para publicação, de um caso bem interessante de um desses pockets, que é um dos melhores que tem, que deu um alvo positivo, outro alvo negativo. No algoritmo desse pocket, quando acontece isso, o resultado é indeterminado. Só que o valor, isso é até normal acontecer com um valor de CT muito alto, só que essa mulher tinha um valor de CT muito baixo. Um alvo 17, outro alvo negativo. Colheu a amostra no dia seguinte, um alvo 16 caiu, outro alvo negativo. Aí a gente sequenciou e essa mulher tem mutação nos 2, num alvo, que justifica o negativo, e o outro alvo ela foi pega, mas ela tem uma mutação nos 2 alvos do GNN que são usados pelo PCR do CDC, que é um dos mais utilizados no mundo. Então, certamente, se ela fosse talvez em outro laboratório, ela teria um falso negativo. A questão é quanto isso está prevalente na população ainda, mas a gente pegou aqui em São Paulo esse caso. Então, o melhor é o princípio da precaução que a gente já usa para HIV, que é no mínimo 2 alvos, mas talvez até 3 para o Covid. E sequenciou dela, Dude? Sim, foi pelo sequenciamento que a gente viu que ela tinha mutação, no ponto exato onde ela tinha mutação, e achamos uma mutação nesse outro alvo que não está incluído nesse ensaio, mas que faz parte do ensaio do CDC. E era alfa? Não, era uma gama, uma P1. Era uma gama, tá. E você quer falar que o Lutz usa um alvo só no teste que eles fazem?
O Lutz, eu não tenho certeza. Todo mundo que usa o teste que é fornecido por Biomanguinhos, nós também, lá naquele local que a gente faz com o governo, porque o insumo é dado pelo governo, é um alvo só, o GNE. Eu não sei se o Lutz está usando, mas provavelmente sim. O governo do estado, eu não sei exatamente, mas todos os LACENs que são alimentados por Biomanguinhos usam um teste de um alvo só. Não, eu já vi no laudo deles muitas vezes lá o Biomanguinhos, é o Biomanguinhos. Então, eu não estou dizendo que houve falso negativo, mas existe o risco. Tá? Já vi. Dulce, tem uma pergunta aqui no chat. Você refere a sensibilidade do antígeno em assintomáticos como mais baixa e a sensibilidade do antígeno em sintomáticos? Olha, em sintomáticos, de acordo com os dias de sintomas. Nos primeiros 3 dias de sintomas, em torno de 90% é boa a sensibilidade do antígeno, mas depois vai caindo bastante. Então, depois de 6 dias, 7 dias, você já vai ter caindo aí para os 40%. Então, na média, estou falando aí de 60%. E aí tem uma pergunta sobre o teste de antígeno em relação a variantes. Muitas falhas no diagnóstico? Não. Bom, o teste de antígeno é o seguinte, esse é um outro problema. Nós temos mais de 40 testes de antígenos no mercado brasileiro. Por causa dessa autorização de uso emergencial, e isso não só o Brasil, né, houve uma preocupação em ter os testes, e não tanto quanto a qualidade desses testes. Isso faz com que a gente tenha no mercado testes de péssima qualidade. E aí, esses testes, ou porque enfim, o material era de má qualidade, não foi suficientemente validado, nós fizemos várias avaliações de testes, possibilidades de 20%, 25%, com amostras super positivas por PCR, com 2, 3 dias de sintomas. Então, nós estamos trabalhando com 2 testes de altíssima, nós consideramos de altíssima qualidade. Aí você tem muito bons resultados. Esses testes, esses 2 que a gente está trabalhando, não sofrem influência das variantes. Então, a gente, inclusive, os fabricantes nos dão uma carta toda vez que sai uma nova variante que foi testado. A gente mesmo assim seleciona algumas amostras para fazer a prova dos 9 na nossa mão. Também com gama a gente fez bastante isso, avaliação, e não houve nenhuma perda de sensibilidade por causa de variante. Mas eu não posso dizer que isso é todo o teste de antígeno, porque tem teste de má qualidade no mercado também. Importante isso. E a Andréia, de novo, perguntando, um PCR em 72 horas ou ou 3 testes sequenciais de antígeno para pré-operatório? É porque ela é diretora, viu, Dulce? Eu escolheria uma conta, 3, você vai multiplicando, né, as sensibilidades versus uma só. Então, eu faria aí 3 dias seguidos, se puder fazer. Eu acho que é mais jogo fazer 3 testes de antígeno. Sem esquecer, né, que você comentou a questão também de pessoal, não, e de pessoal, né, para coletar e fazer o teste. Quando você faz o RT-PCR, fica mais simples. E principalmente a questão da saliva, né? Não faz muito sentido não usar saliva nesse tipo de situação. Ela está rindo aqui no chat. Não sei, Augusto está aí? Augusto quer fazer alguma consideração? Oi, Dodi, boa noite. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Ótimo. Ajudou a esclarecer muitas das minhas dúvidas, das minhas angústias. Mas uma coisa que me tem preocupado agora é que nós temos tido vários casos internados onde você tem um quadro clínico muito sugestivo, tomográfico, clínico, e os exames vêm sempre negativos. E agora, com a vacinação, nós perdemos a sorologia como um parâmetro para, eventualmente, poder fazer um diagnóstico sorológico. Como é que você tem visto isso? Não, olha, o outro sim, mas... Olha, quando a gente foi fazer a estimativa da sensibilidade clínica do nosso teste, a gente fez em ambiente hospitalar. É meio covardia isso, porque, obviamente, o ambiente hospitalar eram pacientes com imagem, onde o clínico deu o diagnóstico de Covid. A gente teve 100% de sensibilidade com as amostras do 9 de julho, 80 e tantos pacientes. Não teve nenhum
que não deu positivo. Acho que pode dar um ou outro por causa da questão completa, ou porque tem aquele raciocínio que, numa segunda fase, o vírus já está muito mais no trato respiratório inferior do que no superior, e a amostragem do trato respiratório superior é ruim. Mas, havendo dúvida, se for possível, um aspirado traqueal, uma excelente amostra, um lavado broncoalveolar, claro que você não pode fazer isso para todo mundo, as sensibilidades aí vão chegar perto de 100%. Se tiver acontecendo isso com frequência, Augusto, tem alguma coisa errada aí que tem que ser investigada. Não é para acontecer isso, não. Tá ótimo, Dude, mas em relação agora ao teste do antígeno, do RT-PCR, na repetição, qual o intervalo entre um exame e outro você acha o ideal diante de um caso suspeito? Sintomático? Sintomático. Eu acho que é de 24 a 48 horas. É o que nós temos feito lá no servidor. Tá ótimo. Obrigado, Dude, pela Imagina. Doutor Guido, quer fazer algum comentário? Nancy? Roger, fazer uma pergunta aqui do Rio de Janeiro. Vai lá. Sobre o DINExpert, a gente tem usado, né, para assim, com uma certa é mais caro, né? Nós temos usado eventualmente para tirar do isolamento, ou, enfim, fazer um fluxo interno, né, de pacientes em hospitalar. E qual é assim a sua expectativa em relação à sensibilidade desse teste em relação ao RT-PCR tradicional? O DINExpert é RT-PCR, né? Sim. E ele, na nossa comparação, ele tem uma perda de 1 CT, que é 3 vezes menos uma sensibilidade. É muito pouco a perda de sensibilidade em relação ao PCR padrão tradicional que a gente utiliza no laboratório central. Então, é muito pequeno. São muito poucos casos que você vai ter um falso negativo no Cepheid, né, no DINExpert, em relação ao teste ortodoxo de PCR em tempo real. É um teste muito bom. A gente gosta muito. Não teria problema nenhum se ele tivesse alto throughput, mas aí ele não seria um pocket, né, de utilizar para todo mundo ele, sim. É um teste muito bem desenhado e funciona muito bem, enfim. Eu acho que dos pockets é um dos melhores que a gente tem no mercado. Então, eu acho que eu não me preocuparia com isso. Quer dizer, pode até acontecer de um cara lá que teve o Covid no finalzinho do Covid, ter PCR positivo com o DINExpert negativo, mas são situações raras. A gente fez nas validações centenas de amostras em paralelo, né? Que a gente tem DINExpert em tudo quanto é lugar, a gente faz validação em cada lugar que a gente coloca a máquina. E as correlações foram bem próximas de 100% das amostras positivas. A segunda pergunta é em relação a IgG, IgA, e em relação ao neutralizante, né? A diferença desses testes, só IgG, IgG e IgA, quer dizer, total, né? Se é importante distinguir um do outro na hora da solicitação. Olha, para ser muito claro, não. Não é importante, assim, não tem nenhuma, não agrega nada. IgA parecendo um pouco com IgM, não agrega nada, só confunde. Então, ou se usa o IgG, de preferência, o anti-RBD, que é o mais específico que a gente tem, e que dá uma maior correlação. Se a ideia é buscar um correlato de proteção, é o título do anti-SRBD, como aqueles trabalhos mostraram, embora precisa ser visto por um médico, entendido por um médico, não é um teste para ser feito pelo público, que não vai conseguir retirar as informações que está buscando esse tipo de teste. Então, ou é o anti-SRBD, ou é o teste de neutralização. Agora, o problema é que se o laboratório onde você pede neutralização está te fazendo um anti-S como aquele. Então, mas é sempre, aí são usados anticorpos totais, né? Nesses casos a gente não entra nesse mérito, ou o anti-SRBD, que é só IgG, não tem IgA e não tem IgE. Nossa, ficou claro? Ficou. Obrigado. Dude, Thaís, eu queria perguntar o seguinte, Dude deu uma deixa em relação aos profissionais que fossem operar, por exemplo, o doutor Guido para fazer a RT-PCR. Isso tem acontecido porque o que a gente tem sabido é fazer só no paciente.
para cirurgia, por exemplo. Mas tem recomendação de fazer também no médico? Vocês têm feito isso aí em São Paulo? Eu acho que a Thaís pode responder isso, já que ela é CCIH, né? Boa, Assim, boa, Dude, boa. A gente não tem feito em profissional de saúde, por exemplo, no cirurgião que vai operar, estando ele assintomático. O que a gente faz é orientar ao menor sintoma para que o profissional se afaste, e aí, então, ele vai coletar o PCR, e se for positivo, ele vai ficar afastado 10 dias, 7 dias, 14 dias, a depender do quadro, mas investigação de rotina de profissional de saúde assintomático para mantê-lo trabalhando, não. Thaís, eu tive uma informação de que no Rio de Janeiro isso estava sendo demandado, de que o cirurgião fosse testado. E alguns hospitais de São Paulo têm feito testes de rotina nos cirurgiões periodicamente também. É claro que, se a gente for pensar do ponto de vista econômico, você sair testando todo mundo vai ter um custo alto, claro, mas não tem dúvida de que é mais seguro, né? Mas aí, Ederlon, você vai fazer a mesma coisa de você exigir nas escolas, né? Os alunos só vão poder ir para a escola se tiverem testes negativos. A cada quanto tempo você faz isso? A cada 7 dias? A cada 15 dias? Todos os dias? O ideal é que você fizesse como nas Olimpíadas, você testa todo mundo todos os dias, né? Esse é o ideal, mas isso é muito custoso. Então, será que não é melhor você trabalhar com estratégia baseada em sintomas e afastar o sintomático? Até porque o profissional de saúde tem que estar trabalhando com máscara e o cirurgião com máscara N95, né? É o que eu acho. Alguns hospitais, lá no início da pandemia, começaram a testar os cirurgiões. Mas aí eu fico com essa dúvida, a cada quanto tempo nós vamos testar os profissionais de saúde? Nós vamos testar só os cirurgiões? Só quem trabalha com imunodeprimido? Nós vamos testar todo mundo? Nós vamos testar só quem trabalha na área COVID? Ou, ao contrário, quem trabalha na área não COVID? É complicado isso, né? Eu acho bastante complicado. Não sei qual que é a opinião do Dude, mas eu acho que, assim, se fosse para testar, a gente tinha que testar todo mundo todos os dias, né? É complicado isso. Eu acho que todo dia é uma coisa meio radical também, né? Mas poderia ser com algum intervalo. Acho que tem muito a ver com a incidência na população também, né? Quando a incidência é mais alta, faz mais sentido testes mais frequentes. Quando a incidência vai caindo, você pode fazer testes menos frequentes, ou só nos sintomáticos, como você colocou, né, Thaís? Afastar os sintomáticos também. É muito variável essa postura de hospital para hospital, de lugar para lugar, de país para país, a frequência em escolas, por exemplo, né? Tem escolas que estão fazendo todas as semanas, tem escolas que não estão testando ninguém, está todo mundo lá. Tem a ver com a idade das crianças que você está testando, tem várias coisas. Eu acho que não tem certo ou errado aí, não. Tem um pouco de bom senso, tem o poder econômico, tem a questão do tipo de teste que pode ser aplicado também, tempo de resultado, porque não adianta nada você ficar fazendo um teste que demora para sair o resultado, e você bloqueia as cirurgias, é outro problema. Difícil. Eu também acho bem difícil isso, Dudi, porque aquela história, né? Todo mundo vai passar a exigir um teste de PCR, que é o bendito do passaporte, né? Para você poder entrar em lugares. Estou falando de vacina. A vacina para profissional de saúde tem que ser obrigatória, não tenho dúvida com relação a isso. Agora, exigir testes PCR, é isso que o Dudu falou, eu acho extremamente complicado, custoso, e a gente precisa de resultado rápido, senão se eu coletar, até quando a gente tem surtos, que a gente vai investigar os profissionais da mesma área, o que a gente faz enquanto a gente espera o resultado? Né? As pessoas têm que continuar trabalhando, os recursos humanos nos hospitais públicos são escassos, né? Então, se você afasta esses profissionais até ter o resultado do PCR, você prejudica a sua assistência. Então, eu também acho bem complicado, mas também não tenho uma posição. Eu acho que se o hospital tiver como fazer, talvez você consiga em alguns setores, mas fazer para todo mundo também não dá, né? Se precisaria escolher cirurgião, a Andréa está colocando aqui oncohemato, quem trabalha em imunodeprimidos, mas, enfim, bastante complicado. Vocês estão fazendo aí na Bahia, Nancy? Thaís, há uma proposta de fazer, eu acho que no hospital que a Ana Verena trabalha, está sendo feito, entendeu? Mas há uma proposta de ser feito para os profissionais de saúde,
que trabalham com paciente onquemato, entendeu? Mas eu acho que no São Rafael já é feito isso, para os profissionais que trabalham com os pacientes onquemato, entendeu? Pela gravidade dos pacientes transplantados, então acho que por um excesso maior de zelo. Agora, a frequência, em torno de mais ou menos 15 dias, mais ou menos isso, entendeu? Tem mais alguma pergunta, pessoal da UTI? Acho que ok, hein, Thaís? Ok, podemos encerrar, então? Então, vou agradecer o Dude e depois eu passo a palavra para você encerrar, Delon. Dude, muitíssimo obrigada. Um prazer ter aqui você com a gente. Excelente aula, muitíssimo obrigada. E estou com o seu contato, se tiver casos, a gente vai ligar para você nos ajudar no sequenciamento. Muitíssimo obrigada, foi excelente aula, parabéns, viu? Obrigado pelo convite. Excelente, Dude. É muito bom quando a gente conversa com quem entende, que fica parecendo tão simples, um assunto tão complexo, que a gente quebra tanta cabeça, cheio de dúvidas. Mas acho que você nos ajudou bastante, tenho certeza que todos aproveitaram. E desculpa pela correria que você passou hoje, muito obrigado por ter mantido seu compromisso conosco. Um grande abraço, até uma outra oportunidade. Prazer, estou sempre aí à disposição para vocês, amigos do servidor, tá bom? Um abração. Tchau. Obrigada, viu? Boa noite. Tchau. Tchau.